Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração, em nossas mentes, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos trazendo a reflexão de paz que todos nós almejamos. Existe na piedade, que foi o tema do Evangelho de hoje, uma necessidade, e ela se faz através de pensamento. Pensamento que evoca para todos nós aquele sentimento de compaixão para os necessitados, aqueles que sofrem ao nosso lado, ou que aparecem de repente colocados por Jesus, por Deus, pela espiritualidade, e que em seguida, quando a piedade, o pensamento de piedade se configura como uma necessidade de servir aquele próximo que pede socorro ou pede um apoio, aí a caridade, o pensamento de caridade se faz efetivo. Então tudo está baseado nos pensamentos que nós cultivamos na vida durante a nossa existência. E os pensamentos, nossos pensamentos e a doutrina espírita, penso logo existo. Essa é uma frase do filósofo francês Descartes, né? René Descartes, onde ele buscava, naquela época, na França, na época da Revolução Francesa, ele buscava uma razão humana como única forma de existência. É a vã filosofia, a gente encontra uma única forma para a existência humana no pensamento. Se eu penso, se eu raciocino, que eu posso pensar sem raciocinar, né? Existem duas diferenças. Eu posso pensar, mas não raciocinar numa saída para aquela situação cujo meu pensamento evoca. E esse filósofo, como todos os pensadores da antiguidade, ele morreu com 37 anos, buscando sempre ter uma forma única para a existência no pensamento. Depois, logo a seguir, outro pensador, o Jean-Jacques Rousseau, né, também francês, ele trouxe a seguinte frase: a consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo. Observe que já houve uma evolução de penso, logo existo, porque no princípio o homem sempre foi levado pelo instinto. O instinto animal, nós somos animais racionais, e se nós nos deixamos levar pelo instinto, a gente está ouvindo só a voz do corpo, não da consciência, porque a consciência, ela busca racionalidade, ela busca sensatez naquilo que eu estou pensando. Quando eu vou ouvir só a voz do corpo, o pensamento só a voz do corpo, eu acabo com todo o sentimento que Jesus nos ensinou e exemplificou, que é o sentimento do amor, da caridade, da compaixão, do perdão. Então, ter pensamentos que nos levem à consciência, a raciocinar, a ter uma consciência do todo, é uma dádiva e uma necessidade para nós. Porque quando a gente abre a nossa consciência e pensa de uma forma global, onde buscamos fugir das
paixões, a gente leva para a justiça os nossos pensamentos e as nossas condutas. Porque Jesus é o exemplo de justiça e de amor. Porque ele usava o pensamento com racionalidade, com consciência. E a consciência faz a gente refletir que é necessário mudanças fazermos. Quando a gente não usa a consciência, quer pesar o que é bom para mim, precisa ser bom para o outro. O que eu faço com relação a mim, eu preciso fazer também para o outro. O que eu quero de bom para mim, eu preciso também querer que o outro também tenha. Essa é a base de todo espírito encarnado, e a gente busca cair para a doutrina espírita, de ter equilíbrio nas suas atitudes, ações e pensamentos. E consciência é o conjunto de pensamentos organizados de forma racional. Essa é a definição que a gente tem para consciência. Estar consciente é pensar de forma racional, pensar no outro, pensar em si e pensar no bem de todos. E esse conjunto de pensamentos ele precisa ser organizado. Em O Livro dos Espíritos, logo depois, o Descartes foi em 1718. O René Descartes foi em 1650, em 1778 aparece esse novo pensador, que é o Rousseau, que trouxe a questão da consciência, a voz da consciência e a voz da alma. Nós espíritas entendemos que a alma, ela nos acompanha na medida que nós vamos nos reencarnando e a gente vai evoluindo, vai se depurando, esta alma vai ficando cada vez mais transparente, cada vez mais tênue, até se transformar em luz. Porque o espírito evoluído, ele é luz, sua representação é luminosa. Ele não precisa de corpo físico, como nós precisamos aqui. Então, esta alma que nos acompanha depois que a gente perde, que esse corpo físico perde a vitalidade, nosso espírito continua ocupando esta alma. E é ela que nos representa, ela é que nós vemos aqueles que têm sensibilidade mediúnica, fecham os olhos e veem os espíritos. Eu tenho certeza que alguns aqui sentados sentem a presença de alguém que está próximo e está sem corpo físico. Alguns veem, alguns sonham, alguns percebem, escutam, ouvem a voz da alma daqueles que estão desencarnados. Não é verdade? Tem alguém que está vendo aí? Porque entre nós estão outros desencarnados que estão se manifestando não pelo corpo físico, mas pela sua alma depois da morte física. No Livro dos Espíritos, em 1957, um livro com 1019 perguntas, o professor Jean-Hippolyte Denisard Rivail, que se intitulou Allan Kardec, né? Era um filósofo e professor da Pestalozzi, né? Ele começou a verificar esses fenômenos de uma ação inteligente que agia sem corpo físico e se manifestava através de
de psicografia, batidas na mesa, sons, e ele reuniu e ele percebeu que existiam pessoas, né, que davam a energia, o fluido vital, para que esses fenômenos aconteciam. Então, muitos de nós que temos sensibilidade mediúnica, que em casa observamos batidas, queda de coisa na cozinha, no quarto, uma voz, um sussurro. Esses fenômenos são causados pela energia que nós mesmos doamos para as criaturas necessitadas, para esses espíritos que lá estão, lá se encontram. Ok? E nós estamos aqui para isso, para racionalizar, e quando isso ocorre, que a gente veio para cá, é oportunidade para que eles venham, nos acompanhem e aqui sejam ajudados, auxiliados. Então, quando estamos aqui, nós já estamos fazendo a caridade para esses irmãos. Mas voltando ao pensamento, né, Allan Kardec pergunta, fala sobre a forma e a ubiquidade dos espíritos. Que a ubiquidade é a capacidade de nós sermos vistos em um outro local ao mesmo tempo. Não sei se algum de vocês teve a experiência de pedir por alguém ou pensar em alguém e esse alguém depois nos ligar e perguntar: fulano, você esteve por aqui? Eu senti a tua presença aqui. Ou vocês sentirem a presença de alguém querido junto a vocês numa hora em que de dificuldade, onde você pensou e pensou nessa pessoa. Muitos de nós já tivemos essa experiência. Por quê? Kardec perguntou até para saber dos espíritos, perguntou: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Nós somos espíritos, mas espíritos com corpo. Mas mesmo tendo um corpo, nós podemos, no momento de meditação, de prece, de vigília, nossa alma, ou perispírito, nossa alma se deslocar até um determinado lugar com a velocidade do pensamento. Quando a gente pensa em algum lugar, e muitas vezes a gente não se sente lá naquele local, até caminhando numa praia, num riacho, ou na casa de um parente, de um amigo, a gente não se sente e diz assim: se eu tivesse pego um avião, eu não estaria sentindo tão forte ter estado na casa de fulano ou em tal lugar. Porque o nosso espírito, a nossa alma, ela se desloca com a mesma velocidade do pensamento. E essa foi a resposta dos espíritos para Kardec. Sim, mas fazem com rapidez do pensamento. E na pergunta 89. Na pergunta 89A, Kardec pergunta se o pensamento não é a própria alma que se transporta. E eu já dei a resposta aqui, né? Já dei a resposta aqui. E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está lá, pois que é a alma que pensa. Porque a planta tem alma? Pela doutrina espírita, sim. Mas a planta não pensa. A planta não é racional. Ela sente, tem sensibilidade, mas não tem pensamentos racionais que podem construir uma ideia. Os animais também não. Isso pela doutrina espírita, tá? Então, é importante que nós demos
importância ao pensamento. Analisemos o nosso pensamento a todo momento. Orai e vigiai, como está na doutrina espírita, é nós procurarmos observar o que pensamos. Porque o nosso pensamento, mais na frente aqui, ele tem interferências. E o Kardec perguntou, se o pensamento é a voz da alma e os espíritos também têm alma, ou perispírito, esse pensamento desses desencarnados, desses que a gente não vê com os olhos, mas sente a presença, podem interferir no mundo corpóreo, na nossa vida? E como esses espíritos podem penetrar nossos pensamentos? Eles podem penetrar nossos pensamentos? Sim. Houve um sim. Vamos à pergunta que o Kardec fez aos espíritos. Vamos ver se o seu sim está correto. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar, o que eu quero esconder, até de mim mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Eu não consigo esconder, dissimular. Por quê, gente? Porque esta nossa alma, esse perispírito, é composto de energia. E lá é como se fosse um HD, uma memória de computador ou de câmera, onde tudo que a gente pensa fica gravado. Se eu quero que alguém sofra para pagar o que fez contra mim, esse desejo, esse pensamento fica gravado lá na alma, no perispírito, como energia. Até o filmezinho do que eu pensei que eu ia estrangular, está lá gravado. E é por aí que os espíritos nos conhecem. Está vendo? Com aquela tranquilidade, calma, aquela calma, não agride ninguém, fala mansinho, mas vá lá, se ele tivesse um revólver, ele tinha matado aquela criatura que o fez sofrer. E assim, os espíritos começam a nos acompanhar. E vão nos acompanhar aqueles que são brincalhões ou zombeteiros. Aí Kardec pergunta aqui, na próxima pergunta, 457A. Assim sendo, já que eles estão nos vigiando, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa ou de uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Então, certamente, porque muitas vezes ao vosso lado tem uma multidão de espíritos que nos veem. Essa é a resposta dos espíritos para Kardec. Eu acho que eles exageraram um pouquinho, né? Tem uma multidão do meu lado, né? Podem existir muitos espíritos. Gente, na minha casa, no meu trabalho, na rua, aqui, sempre existem espíritos que estão me observando. Sempre. E esses espíritos, não adianta a gente esconder. Eu consigo esconder do Geraldo, né? Que um dia eu fiquei magoado e com raiva dele, mas depois que nós passamos para o outro lado, eu não vou poder esconder mais isso dele, porque ele não tem mais o impedimento físico, que o corpo físico, né, a nossa
véu do esquecimento, a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de sensibilidade, alguns até têm telepatia, alguns até conseguem ler pensamentos ou ver alguns que estão mais evoluídos, mas esses que estão mais evoluídos procuram não ver o que há de doença, o que há de dificuldade, o que há de negativo nas pessoas. Aquele espírito evoluído, como exemplo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, esses espíritos que vivem com pensamento no bem, eles só veem o bem nas pessoas, porque eles só olham aquilo que é bom, aquilo que é negativo não interessa para eles. E essa é a nossa missão. Procurar ver naqueles que nos cercam o que tem de bom. Porque muitas vezes a gente cristaliza naquela dificuldade, naquela deficiência que o meu irmão, meu parente, meu amigo, meu filho tem, e não consigo ver a pérola que está bruta ainda no coração dessa criatura. Então é preciso exercitarmos e pensarmos e buscarmos fortalecer aquela luzinha apagada que não está no coração daquela criatura que convive conosco, que a gente ama. Às vezes ela está perdida, mas como filho pródigo ela vai se encontrar. Voltando aqui ao pensamento, ele pergunta, Kardec pergunta também: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos que são levianos, que estão brincalhões, eles querem zombar de nós, né? Querem buscar fortalecer, nos passar, porque eles conversam conosco. Às vezes vem um pensamento e eu penso que aquele pensamento é meu, mas é um pensamento que eu captei desses espíritos brincalhões e faço uma brincadeira com o Geraldo numa hora imprópria. Estou te usando muito, Geraldo, vai cobrar direitos autorais. Então eu fiz uma brincadeira com ele numa hora inadequada, mas foi um espírito leviano que me passou essa ideia e eu aceitei e fiz. Aí o que acontece? Geraldo fica magoado, eu fico constrangido depois que eu vejo que ele não gostou, e o espírito leviano e brincalhão cai de gargalhada, rola no chão, rola de rir. Ainda bem, continue assim. Eu quero que você passe vergonha mesmo. Porque ele é brincalhão. Se você tem medo de escuro, né, ele vai lá, pega uma energia, ectoplasma, um fluido vital, às vezes seu medo, e plasma lá, ele tem medo de morcego. Aí plasma lá como se um morcego estivesse passando lá dentro pela janela. Você morre de medo, cai, sai gritando, e o espírito leviano está morrendo de rir. E qual é a nossa função com relação a esses espíritos? Prece, né? Exemplo do Pai Nosso aqui. O Pai Nosso, qualquer um sabe fazer, né? Ave Maria, você sabe fazer? A maioria sabe, né? Que veio da Igreja Católica, né? Sabe fazer. Então, a oração, ela vai desmontando, vai fazendo com que esse espírito leviano comece a raciocinar se aquilo que ele está fazendo é bom para ele mesmo. Se zombar dos outros ou querer o mal das pessoas, se aquilo realmente vai lhe trazer alguma vantagem. Existem espíritos que ficam anos e anos, séculos, desta forma, procurando o mal, zombar das pessoas e não progridem. E os
os que são sérios, tem os sérios também, né? Quando o espírito é sério, ele vai nos trazer, vai lamentar quando a gente faz alguma atrapalhada na vida. Vou lá, tomo todas, aí me jogo no chão, rolo no chão, digo que amo, você é meu amigo, tal, passo mal, tenho enxaqueca, né? Os espíritos sérios, me dá um exemplo do espírito sério, que está sempre do nosso lado. Ouvi o anjo da guarda aí. A noite está ganhando hoje, viu? Está só acertando aí, muito bem. O anjo da guarda é um espírito sério, que está sempre do nosso lado. Ele está sempre buscando nos passar, nos mostrar o caminho, os caminhos melhores a trilhar. Só que ele não pode obrigar-nos a tomar os caminhos mais corretos, que nos levem a uma evolução, a um crescimento, né? A uma segurança, a um equilíbrio moral, espiritual. Nós é que temos que dar esse passo. E ele está sempre, mas a gente escolhe sempre o caminho mais fácil, né? Às vezes é aquele que traz um sofrimento maior. E isso é o pensamento. Quando a gente não raciocina de forma coordenada, não usa o pensamento para que avalie os prós e contras, a gente vai continuar repetindo sério, repetindo ano. Não é? E essa influência, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, eu já falei aqui. Existe um caso que eu acho que é importante a gente detalhar aqui, que é como entender a afirmação que é dada aqui pelos espíritos. Muito mais, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, de ordinário quer dizer quase sempre os espíritos que nos dirigem. Se é o meu anjo da guarda que me dirige, ó, eu estou feliz aqui. Agora, se é um espírito brincalhão, aí tenho que buscar alternativas. E tem um tratamento na casa aqui e um processo que a doutrina espírita identificou e utiliza para nos ajudar, que é desobsessão. Existem a obsessão. Se eu tenho uma obsessão, eu preciso fazer uma desobsessão para me livrar daquele processo, correto? E eu vou fazer um paralelo aqui, porque hoje todo mundo anda de carro, né? Com a direção. Existem 3 tipos de obsessões que nos atuam, nos influenciam pelo pensamento. É a subjugação, onde eu estou aqui dirigindo o meu carro, mas tem um espírito carona aqui que vai dizendo para onde eu tenho que ir. Então eu sou como um robô. Quando eu estou no processo obsessivo de subjugação, eu estou como um robô, né? O espírito vai dizendo, vai por aqui, entra à esquerda, entra à direita, acelera, vai, para, freia, me torna um robô. São casos para tratamento que exigem um maior desprendimento da espiritualidade e um esforço daquele que está sob a subjugação bem considerado. Existe a segunda etapa de fascinação, que é a fascinação, de obsessão, que é a fascinação, onde eu dirijo para onde eu penso que quero ir. Só que o carona,
ele continua dizendo, vai por aqui, que aqui é melhor, você vai economizar gasolina. Ele vai te convencendo a tomar determinadas ações, dizendo, né? Você fica seduzido como se fosse a melhor decisão. Essa é a fascinação. Aí se vou usar o Zé Luiz agora. Se o Zé Luiz me diz, não, Luiz, isso aí não é racional, você está pensando dessa forma, em largar a tua família e seguir como missionário pela África, pelos países e deixar a sua família, não, com a missão, isso não é justo, não, você tem a responsabilidade. Não, eles dão o seu jeito, o meu espírito, meu mentor, o espírito que me guia, meu espírito de luz, está dizendo que essa é a minha missão. Olha só. Então, eu penso que estou dono do comando, da direção, mas estou sendo seduzido, estou sendo envolvido, iludido pelo espírito obsessor. É um caso também que é não tão difícil ajudar uma criatura que passa por esse processo, mas também tem um certo carinho, tempo para ajudar essa criatura até ela despertar e perceber que aquele que está iludindo, mostrando coisas bonitas, não vai trazer na realidade esse retorno. E a última etapa, que é a primeira, eu vim do mais grave para o mais suave, né? É a obsessão simples, onde eu estou dirigindo aqui, aí o carona diz assim, entra pela direita, que aqui é melhor. Aí eu digo para ele, não, eu vou pela esquerda, que é o caminho que é mais correto. Então eu estou com uma companhia não agradável, que está sempre tentando me dizer, me conduzir, mas eu luto contra aquilo. Esse tratamento é mais fácil, porque é a obsessão simples. E se eu não tiver fé bastante, persistência, mudança de pensamento, eu vou chegar ao estágio de subjugação e de fascinação e depois subjugação. Tá certo? Então, todos nós aqui, graças a Deus, estamos na obsessão simples, né? Ok? Estamos lutando, né? Lutando contra pensamentos que me colocam para baixo, que me dizem que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, que eu não vou vencer, que eu não vou conseguir me equilibrar, que eu não vou me relacionar bem com aquelas pessoas que eu amo, que eu não vou ser amado pelas pessoas, respeitado pelas pessoas. Então, essa é uma luta constante que nós temos no dia a dia. E isso só faz nos fortalecer quando a gente vai abrindo a nossa consciência e refutando esses pensamentos. Ok? Vamos lá. Se os espíritos estão sempre próximos a mim e me passando informações e tentando me conduzir, tentando me devolver para o erro, existem espíritos que também estão tentando nos devolver para o acerto. Nós é que escolhemos que lado nós vamos seguir. Mas e a liberdade? Se os espíritos estão dizendo aqui que eu devo seguir desse caminho, o outro está dizendo que eu devo seguir para o outro, e a minha liberdade? Kardec também se preocupou com isso e pergunta aqui, liberdade de pensar. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta?
E os espíritos respondem para Kardec: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir sua manifestação, mas não o aniquilar. Então, eu estou o tempo todo trabalhando no meu espírito pensamentos, encadeando os pensamentos. E vou pesando, vou comparando o que foi bom e o que foi ruim, o que me fez sofrer, o que me trouxe tranquilidade. E nesta hora que meu pensamento atua, eu posso decidir que eu não quero mais isto ou aquilo. Todos nós que estamos aqui já tivemos costumes, vícios mentais, comportamentais, de atitudes. Coisas que eu fazia repetitivamente e isso me prejudicava. Quem nunca teve algo que você fazia e te prejudicava e você descobriu que aquilo te prejudicava e mudou? Todos nós temos, né? E é essa semente divina, que é a razão, o pensamento, é que faz com que a gente se liberte e a gente cresça e seja feliz. É a busca por se superar. E o pensamento vai sempre existir, mas a liberdade de escolha é nossa. Nós vamos sempre ser intuídos, tanto por aqueles que querem. Não precisa falar de espírito, não. Vamos falar dos nossos companheiros de jornada, companheiros de trabalho, familiares, amigos. Vão sempre nos sugerir alguma coisa, uma atitude, um pensamento, uma decisão. Mas nós temos a liberdade de escolher. Quando a gente está sob o processo das obsessões, que é a fascinação e subjugação, é mais difícil. Mas quando a gente está no processo simples, ou no processo de liberdade de escolha, a gente tem a liberdade de escolher. Escolhamos o bem. Escolhemos a piedade e a caridade. Porque fora da caridade não há salvação, né? Porque vir não sabe da tarde a um esforço no domingo, esforço que a gente faz porque a gente acredita que a gente pode vencer e que a gente está recebendo aqui as intuições dos bons espíritos. A gente está recebendo aqui um tratamento espiritual de limpeza, de fortalecimento, né? Onde esses pensamentos negativos que porventura tivemos durante algum tempo, que estão no meu perispírito, que estão aqui como energia, me prejudicando, me sentindo, deixando a sensação de peso, de desconforto, de tristeza, quando a gente vem aqui, a espiritualidade está fazendo todo um trabalho de desintegração, de limpeza dessas energias. E depois é complementado na sala de paz. E é por isso que nós estamos aqui. E além disso, os espíritos que nos acompanham também estão recebendo. E muitos aceitam o convite da espiritualidade e são conduzidos para hospitais, para cidades espirituais, são questionados, perguntados sobre o seu passado, e muitos conseguem entender que existem criaturas amorosas que conviveram com eles em outras vidas, que vêm aqui, trazidos pela espiritualidade,
para serem encaminhados para hospitais e cidades espirituais na costa da terra, numa região que fica acima na atmosfera do planeta. Então, gente, é muito importante a gente começar a usar os nossos pensamentos com responsabilidade. Usar a liberdade de pensar com responsabilidade. Porque tanto bem quanto mal, principalmente aquilo que a gente deseja de mal ou que a gente escolhe, o pensamento negativo, se a gente se compraz naquele pensamento, se a gente vive sempre como um disco furado, né? Naquele pensamento negativo, sempre negativo, e a gente não consegue sair, a gente vai produzindo energia negativa que nos leva a muito sofrimento. Mas nós que estamos aqui não estamos nessa situação, nessa condição, porque a gente já está buscando uma melhora, né? O homem é responsável, tem uma pergunta aqui sobre a liberdade de pensar. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. E eu queria, para encerrar aqui a nossa conversa fraterna, trazer uma reflexão sobre Deus. Qual Deus que eu procuro, que eu busco? É o Deus que está criador, que está longe, numa posição superior, velando por todos? Mas Jesus trouxe para nós a informação que vós sois deuses. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, dirá para a montanha, passa daqui para colar, que essa montanha se deslocará. Nós temos o Deus dentro de nós, cada um de nós tem a centelha divina dentro de si. É preciso que nós tiremos debaixo do alqueire e coloquemos essa centelha, essa luz que às vezes está bem pequenininha, para fora, debaixo, tirem para fora do nosso coração e ofereça ao Deus superior, ao Criador de tudo, que a energia vem como se fosse a querosene, como se fosse um gás que vai fazer com que aquela centelha divina que existe dentro de cada um de nós seja libertadora para aquele que está do meu lado. E que seja libertadora para mim, que seja agradável, que me traga felicidade, para que eu possa fazer a caridade, para que eu possa me sentir em paz. Essa luz divina, essa semente divina, ela pode produzir cura. Mas eu preciso fortalecer a minha fé. Eu preciso usar o meu pensamento, os nossos pensamentos precisam ir na direção do amor. Por isso, a espiritualidade aqui presente convoca a todos vocês, a todos nós, a fazer com que a centelha que existe dentro de cada um de nós aqui ilumine todos por onde nós passamos. Vamos agradecer ao Pai que deu uma semente da plenitude de luz que Ele é, para que nós cultivemos essa luz e possamos oferecer a quem nos procura.
e nos dê também conforto e paz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado à espiritualidade que esteve aqui me orientando e que está junto de cada um de nós, nos fortalecendo. Graças a Deus.